Ahm, eu queria falar um pouquinho sobre um assunto muito importante tem a ver com a voz de Deus. Que é isso da voz de Deus? Como é que nós chegamos lá para ouvi-la sem margem de erro e sem nos enganarmos no fundo, não é? Mas primeiro vamos pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar, abençoar este momento. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua bênção sobre aquilo que nós vamos falar, Pai. Em teu nome. Amém. Então, nós conhecemos bem o versículo em João 10, versículo 4, que diz assim, que ele tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. E eles não seguirão um estranho, mas antes fugirão do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Bem, antes de me alongar sobre estas coisas, queria só falar aqui uma coisa. Olha, em primeiro lugar, a ovelha tem capacidade de ouvir. Ela tem que ter capacidade de ouvir. E para ouvir esta voz, ela tem de ser ovelha. Então, se não for ovelha, não ouve. Muitas pessoas perguntam, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Isso é torna-te ovelha. Porque se for ovelha, a ovelha ouve. Se não for ovelha, a ovelha não ouve. Então, se não for ovelha, não ouve. E é isto que o Senhor Jesus nos quer fazer passar. Muitas pessoas preocupam-se tanto em querer discernir vozes e preocupam-se tão pouco em se tornarem ovelhas, em se tornarem pessoas que são como ovelhas. A outra coisa que a ovelha ganha é a capacidade de seguir. E a maioria das pessoas hoje não querem seguir, elas querem liderar. Então, como o homem de Deus sempre disse, olha, um bom bom líder é um bom discípulo. Um bom professor é um bom aprendiz. Um bom pai é um pai que ouve o filho. Então nós não precisamos estar aqui a alongar muito sobre isto, porque no fundo eu queria falar sobre uma outra coisa, sobre outro sentido, porque eu não vou falar de todas as maneiras como esta voz de Deus se pode evidenciar nas nossas vidas. Vou-me focar apenas em certos aspectos. Eu não digo, por exemplo, que Deus não possa falar com uma voz audível, com um sonho, ou de uma maneira que Ele próprio escolha para falar com alguém, conosco, seja com quem for. É óbvio que isto tem que acontecer, mas existe algo que vai confirmar se esse sonho vem de Deus, se essa voz vem de Deus, se aquilo que se ouviu está em conformidade com a verdade dos céus, se vem do céu, etc. Então, isso é o testemunho que Deus dá a respeito dessas coisas. Em todo o caso, eu não vou falar sobre coisas fora do vulgar, como uma voz audível, como certos outros aspectos. Eu quero falar daquilo que se passa dentro de nós, sendo nós ovelhas, havendo-nos nós tornados ovelhas. Então, a voz do céu é um sentido, é uma coisa que se apanha pela sensibilidade espiritual, é uma coisa que faz sentido a quem é espiritual.
mas não faz sentido a quem não está próximo de Deus, a quem não faz sentido a quem Deus não aprova. Então é um sentido, não é um sentimento, é, um, é uma sensibilidade espiritual que muitas vezes nem sequer envolve o sentimento da pessoa. É um discernimento, e haja pessoas que consigam alcançar esta forma de vida, onde conseguem discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, porque isso é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, onde existe muita falsidade nos púlpitos, muita falsidade nas orações, nos aconselhamentos e tudo mais. Então, esta sensibilidade para aquilo que é celestial precisa existir dentro da ovelha. E para isto existir, ela precisa conhecer não somente o pastor, muito intimamente, também precisa conhecer esse pastor continuamente, para não cair na burrice ou no erro de estar a querer ouvir outras vozes só pelo gozo disso, ou só por brincadeira. Então, e nós, para termos a capacidade de ter ou de obter esta sensibilidade para a voz de Deus, para aquilo que é correto, nós precisamos ter um coração afim. Isso significa o quê? Que o coração precisa ser celestial, o coração precisa ser transformado a ponto de estar em uníssono, estar em conformidade, estar reconciliado com esta maneira de se ouvir, no fundo precisa estar reconciliado com o céu, precisa ser um com o céu. Então, se a pessoa não tiver este coração, não obtiver este coração, e este coração obtém-se de várias maneiras, Deus dando e nós transformando também, porque nós em Ezequiel lemos: transformai o vosso coração. Então é uma obra, é um trabalho. E então, se a pessoa não tiver este coração, dificilmente vai conseguir distinguir a voz de Deus. E se não distinguir, também não vai conseguir obedecer. Embora eu saiba de pessoas que ouvem, mas não obedecem, não fazem nada a respeito, ou esquecem que Deus falou. Salomão foi um deles. Deus cobrou de Salomão o facto de ele ter ouvido a voz de Deus duas vezes, e não ter obedecido plenamente aquilo que Deus lhe tinha dito. Então, nós precisamos nos apropriar deste coração, obter este coração cuja essência está completamente reconciliada com a maneira que as coisas são feitas no céu. Está completamente reconciliada com o pastor, porque isto é uma questão de coração. Por isso é que o Senhor Jesus diz: eu em ti, tu em mim, eu em vós, vós em mim, porque as pessoas não andam juntas se não forem iguais. Então nós não podemos ter um coração diferente daquele que existe no céu, ou diferente daquele que o pastor tem. Nós temos que estar em acordo, temos de ser com Deus. Mas, dito isto, porque isto era só uma parte, porque eu não acredito que alguém que não se torna ovelha vá conseguir discernir a voz de Deus, porque não é normal, não vai acontecer. Pode ouvi-la, mas não vai obedecê-la, pode ouvir assim, e no fundo a ovelha foge da voz do estranho, e da mesma maneira a pessoa que não é ovelha vai fugir da voz de Deus, se ouvi-la, porque Deus é um estranho para essa pessoa. Então,
dito isto, vamos falar um pouquinho sobre o que é isto, ou tentar saber o que é isto da voz de Deus. E não só da voz de Deus, mas do testemunho que vai estar dentro de nós, que é absolutamente necessário, é essencial para podermos progredir numa vida plena e uma vida abundante. Na verdade, é uma coisa que é necessária para podermos viver ou conviver com esta vida abundante que Deus nos dá. Por exemplo, nós lemos em Êxodo 4, temos ali várias coisas que nós podemos... há vários versículos, muitos textos na Bíblia onde isto vem à tona, onde nós podemos perceber isto. Mas eu vou só citar aqui e ali alguns. Por exemplo, no versículo 8 de Êxodo 4, Deus disse assim para Moisés, quando Deus mandou Moisés de volta para o Egito, ele disse assim: se não ouvirem a voz do primeiro sinal, vão ouvir a voz do segundo sinal. Então, como é que um sinal pode ter voz? Então, isso significa que as pessoas não iam propriamente ver o sinal. Eles iam ouvir a voz por trás desse sinal. Existe uma voz por trás dele. Não é uma voz audível, mas é uma voz, é um sentido. É uma coisa que mexe dentro de nós, que nos convence. A mesma coisa, nós lemos no versículo 9 de Êxodo, que Deus disse assim: mas se eles não ouvirem nem a voz do primeiro sinal, e também não ouvirem a voz do segundo sinal, eles vão ouvir a tua voz. Isso significa que não era propriamente a voz de Moisés, mas era o que estava por trás dela, o poder que estava por trás dela. Era alguma coisa nas palavras de Moisés que iriam mexer com a pessoa. Por exemplo, também em Êxodo 18, no versículo 24, o sogro de Moisés veio falar com ele e disse-lhe assim: tu não podes estar a aconselhar e dar aconselhar estas pessoas todas, tanto 1 milhão de pessoas ou mais. Então vai constituir para ti pessoas que consigam ouvir e ajudar os seus companheiros, e aqueles casos difíceis que te estragam a ti. Então nós lemos lá no versículo 24, diz assim que Moisés ouviu a voz do seu sogro. Então quer dizer que aquelas palavras do sogro de Moisés faziam sentido, vinham do céu, e ele conseguiu discernir isso. Ele conseguiu ver que aquela voz, havia uma voz à qual ele deveria dar atenção. Essa voz estava por trás, escondidas atrás daquelas palavras. O sogro de Moisés poderia ter falado sem haver falado por Deus, mas Moisés conseguiu ver, ouvir a voz por trás daquelas palavras. Pronto, eu vou citar mais um exemplo, porque podia citar muitos. No versículo, por exemplo, nos Salmos, então, a Bíblia fala da voz, da oração, da voz das minhas súplicas, a voz das palavras e tudo mais. Mas eu vou citar só mais um. Em Lucas 17, nós lemos que Jesus curou 10 leprosos. E no 17, versículos 16 a 19, ele curou 10 leprosos, e um deles, que era samaritano, voltou. Mas essa não é a parte estranha.
A parte estranha é que o Senhor Jesus disse para estes discípulos, para estes leprosos: ide e vão-se mostrar ao sacerdote. Porque era costume, era da lei de Moisés, que o leproso, quando se curava, ia mostrar-se ao sacerdote para ser pronunciado como curado, para poder integrar a sociedade novamente. E o estranho aqui não é o facto deles. Pronto, há várias coisas aqui neste versículo. Em primeiro lugar, eles não estavam curados antes de se virarem. Eles, assim que obedeceram, viraram-se para e ficaram curados. E a parte estranha é que um samaritano voltou. Ele não foi ter com os sacerdotes. Nós podemos dizer que este samaritano não obedeceu àquilo que o Senhor Jesus lhe disse. Por que ele voltou? Se o Senhor Jesus disse: vai lá, mostra-te ao sacerdote. E então há qualquer coisa estranha aqui. Quando este homem voltou, o Senhor Jesus perguntou: mas não eram 10? Por que só um é que voltou? E as pessoas poderiam perguntar: mas Senhor Jesus, tu não me mandaste as pessoas irem ter com os sacerdotes? Então o Senhor Jesus louvou este homem que, quando viu que estava curado, voltou para trás e desobedeceu, entre aspas, as palavras do Senhor Jesus. Mas no fundo, nós sabemos que ele obedeceu à voz por trás daquelas palavras. Porque aquelas palavras do Senhor Jesus tinham uma voz por trás, porque o Senhor Jesus só queria alcançar algo. Ele queria alcançar a obediência destas pessoas de maneira que quando eles se viraram, ficaram curados. Era só isso que o Senhor Jesus queria. O samaritano discerniu isto. Ele voltou para agradecer. Não foi ter com os sacerdotes. Se ele foi mais tarde ou não, nós não sabemos. Não é? Em todo caso, ele era samaritano. Não sei se ele iria ter com os sacerdotes judeus ou no templo, não se sabe. Mas em todo caso, foi o único que voltou. E este homem que desobedeceu ao Senhor Jesus foi o único que ouviu a voz. Então, nós temos que ter cuidado com estas coisas porque muitas vezes o Senhor Jesus envia uma palavra para alcançar alguma coisa. E então, essa coisa que é alcançada é o propósito das suas palavras. E é por isso que nós lemos em Isaías 55, no versículo 11, diz que a minha palavra vai sair e não vai voltar vazia. Vai alcançar alguma coisa dentro de nós. E ela vai alcançar, vai concretizar, vai fazer aquilo para a qual ela saiu, essa palavra. Então, é necessário ouvir esta voz da maneira correta, da maneira certa, saber qual é o propósito, ou chegar a saber, discernir qual era o propósito daquela palavra, para nós não andarmos aqui a cometer erros, a fazer coisas que não devemos. É por isso que muitas pessoas exageram naquilo que acham ser o certo e, no fundo, não sabem que estão a trilhar um caminho que parece certo, mas que vai terminar de uma maneira muito má, vai terminar em morte. É por isso que nós lemos também em Provérbios: há um caminho que parece certo aos olhos do homem, mas o fim deles é a morte. E nós não queremos essa morte eterna para nós, só porque nós não ouvimos bem. Então, as condições para nós termos ou conseguirmos discernir, conseguir ouvir esta voz, porque, deixa-me dizer, só uma pessoa corajosa que desafia
o bom senso comum que desafia muita coisa é capaz de obedecer a esta voz, não é? Porque, por exemplo, vamos tomar como exemplo o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro entrava no templo todos os dias, ia para lá e para cá e havia lá um coxo, uma pessoa que há 40 anos não andava. E nós lemos que ele era colocado ali todos os dias. Isso significa que o Senhor Jesus passou por esse coxo várias vezes quando entrou no templo, o homem não foi curado. O apóstolo Pedro e João e outros passaram ali várias vezes, muito tempo, porque a gente não sabe quanto tempo depois de Pentecostes é que isto aconteceu, talvez 1 ano, 6 meses, não sabemos, não é? Mas deve ter sido um bom tempo. E nunca aconteceu nada, mas um belo dia Pedro ia passar e dentro dele ouviu esta voz. Ele olhou para o coxo e disse-lhe: prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Nós podemos deduzir que o homem que estava coxo hesitou, ele não sabia bem como reagir àquilo. E Pedro também não se deixou ficar para trás, porque Pedro poderia, como o homem não se tinha levantado, talvez Pedro podia ficar hesitante. Mas Pedro não fez isso. O que é que ele fez? Pedro foi, agarrou na mão dele, puxou e levantou. Disse. E o homem começou a andar. Então, se Pedro não fosse corajoso ao ponto de ouvir essa voz, será que ele tinha estendido a mão para aquele coxo para levantar, já que o homem não estava a levantar, ou estava hesitante? Porque a hesitação daquele homem não fez Pedro hesitar. Então é preciso saber que a pessoa obediente a Deus é uma pessoa corajosa. Isto não é para qualquer um. Então, mas além da coragem, a pessoa para poder ouvir, porque isto é porque já ouviu, né? Pedro já tinha ouvido, mas para chegar lá é preciso que qualquer um de nós esteja completamente reconciliado com Deus. E quando nós falamos em reconciliação, nós não falamos somente dos pecados que cometemos e que trazemos à luz um por um, pedindo perdão a Deus, para sermos perdoados deles, porque isso não é propriamente o que a Bíblia fala de reconciliação, é o início dela. Porque a verdadeira reconciliação é uma reconciliação de caráter, uma reconciliação de coração. É uma unificação de coração. E as pessoas não podem unir corações se não forem iguais. Então, é aquilo que nós lemos, será que dois podem caminhar juntos se não forem iguais? Não podem estar de acordo se não estiverem de acordo. Não podem caminhar juntos se não estiverem de acordo, se não forem iguais. Então, esta reconciliação vai ter que acontecer, porque nós, quando nos entregamos a Deus, nós precisamos trabalhar o nosso coração de forma a que ele seja um com o coração de Deus. Por isso é que Deus disse de Davi: encontrei nele um homem segundo o meu coração. Porque nós temos que ser segundo o nosso coração. Isto é a verdadeira reconciliação, que nós somos iguais a Deus, por dentro. Temos a mesma natureza que Ele, a natureza divina. E é isso que é necessário, porque esta natureza vai ouvir a voz que colide, que liga com esta natureza.
A natureza e a voz têm que ser da mesma, tem que ter a mesma procedência, tem que ter uma cumplicidade muito forte, muito grande, muito íntima. Então, isso é completamente necessário. Sem esta natureza, pode esquecer, não vai ouvir a voz como deve, da maneira que deve. E se ouvi-la também não vai obedecer, vai fugir dela, ou vai esquecer dela. Esta é a primeira condição, reconciliação. Temos que ser reconciliados com Deus. A segunda, não é uma ordem, não estou aqui a falar por ordem, mas globalmente elas têm que existir, não importa se é tudo em conjunto, se uma vem primeiro do que a outra, mas elas vão ter que coexistir. É a transparência. Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser abertos, nós não podemos ter nada escondido. Temos que andar na luz. Quando a pessoa anda na luz, ela é visível, ela é transparente, ela não esconde coisas, não tem o que esconder. Então, esta transparência precisa existir. Se esta transparência não existir, como é que a obra de Deus, como é que aquilo que Deus fala vai transparecer, vai se manifestar? Então a pessoa tem que ser transparente. A pessoa que não é transparente é orgulhosa. Porque eu acredito do fundo do meu coração que a transparência e a humildade são uma e a mesma coisa. A humildade não é ter aquela aparência de humildade, porque uma aparência não é uma transparência. Porque quem tem aparência de uma coisa não tem transparência. Não são a mesma coisa. Então, e aí depois nós precisamos também treinar-nos numa nova vida, aprendermos a viver uma nova vida, porque tudo se tornou novo. Vamos ter que aprender a conviver com Deus, algo que nós nunca fizemos. Vamos ter que aprender a conhecer este Deus, como Paulo diz, né? Em Filipenses, salvo erro, diz que eu prossigo para conhecê-lo. Então, nós precisamos afinar os nossos sentidos, ouvir bem, testá-los, testar o nosso próprio coração. Precisamos de ganhar uma consciência celestial, um sentido celestial. Precisamos ganhar sensibilidade, e nós sabemos que a sensibilidade para coisas do céu não acontecem com pessoas complicadas. As pessoas têm que ser simples. Por isso é que Paulo fala na simplicidade que há em Cristo. Então, esta sensibilidade tem que existir. A pessoa tem que estar na luz, completamente na luz. Não pode ter coisas que o façam envergonhar-se. Se tiver, tem que as confessar e trazê-las para a luz e acabar logo com aquilo. E nós temos que nos tornar divinos. Esta é são outras das condições. E já que nós sabemos que Deus fala ao coração, nós temos que saber que ouvimos com o coração, não com os sentimentos. Nós ouvimos pelo lado de dentro. Que esta voz até os surdos ouvem. E a Bíblia diz que até um dia até os mortos vão ouvir essa voz. Só não ouvem agora porque Deus não quer, mas poderiam ouvir já também. Porque Lázaro ouviu a voz de Deus a voz do Senhor Jesus quando disse: Lázaro, sai para fora. Ele ouviu e saiu. Então,
Ah, e por, porque nós ouvimos esta voz através do coração, porque o nosso coração são os nossos ouvidos, ele precisa estar reconciliado com Deus, precisa ser igual a Deus, porque senão nós corremos o risco de estar a ouvir o nosso coração, um coração que deseja outras coisas além daquelas que Deus quer dar ou permite-se dar. Por exemplo, se aquilo que o coração deseja normalmente é aquilo que ele vai querer ouvir. E se nós desejamos o Senhor Jesus, se nós desejamos a vontade de Deus, o nosso desejo intenso, o nosso querer é ouvir o que é que Deus tem a dizer para nós sobre a sua vontade. E nós lutamos no nosso coração para ouvir, para conquistar, para alcançar esta vontade de Deus. Não para alcançarmos a nossa própria vontade. Então, porque nós ouvimos esta voz através do coração, temos que ter o cuidado de termos este coração transformado. Porque se não tivermos este coração transformado, nós vamos querer ouvir aquilo que não devemos, ou aquilo que não deveríamos estar ouvindo. A voz do mundo, a voz do casamento, a voz disto, a voz daquilo, a voz do dinheiro, a voz da saúde, seja do que for, em vez de estarmos a ouvir a voz de Deus. Então, é por isso que nós lemos em Lucas 8, no versículo 18, que o Senhor Jesus avisou: vede como ouvis. É preciso termos o cuidado de ver como nós ouvimos, porque nós precisamos ser celestiais, ter nossos desejos colocados lá para cima, colocados na própria pessoa do Senhor Jesus, como o salmista disse: Senhor, aqui na terra não existe nada nem ninguém que eu mais desejo além de ti. Então, por exemplo, nós lemos também em Filipenses 1, no versículo 10, Paulo diz assim: para que possais aprovar aquilo que é excelente. Este coração precisa chegar a ponto de aprovar aquilo que Deus aprova. O coração precisa estar envolvido nisso. Aprovar o que é. Não é só provar, é aprovar aquilo que é excelente. De forma sincera, ele diz lá mesmo, para que sejam sinceros, sem ofensa, até o dia de Cristo. Não é só temporariamente, mas até o dia de Cristo. Porque se Deus vê que a pessoa está sendo sincera, não tem ofensa, está aprovando aquilo que é excelente, mas é uma coisa que dura pouco tempo, não vai até o dia que vem Cristo, como é que Deus vai lhe mostrar as coisas celestiais? Você sabe que aquilo é uma coisa temporária. As pessoas que é uma pessoa instável, que muda de ideia rapidamente. Não pode ser. Então, esta é uma das razões porque muitas vezes Deus não se manifesta, não se revela, não se manifesta às pessoas porque sabe o que está a passar dentro do coração delas. E sabe de que matérias são feitas. Essas pessoas são feitas. Nós lemos em João que o Senhor Jesus não se entregou a elas porque bem sabia o que estava no coração delas. Então nós temos que ter este cuidado. Porque nós muitas vezes podemos estar como os fariseus a dizer uma coisa, mas o nosso coração está a fim de outra. E as nossas palavras só querem
enganar Deus ou enganarmos a nós próprios com palavras, dizer, não, eu quero isto, mas no fundo está querendo outra coisa. É óbvio que a voz de Deus, se a voz de Deus fala ao coração, este coração deve estar conciliado com aquilo que é de Deus. Com Deus, com o próprio Deus. Pronto. Nós podemos também ler em Romanos 2,18 sobre que as pessoas aprovam aquelas coisas que são excelentes, instruídos pela lei. E depois também nós, acho que no último versículo de Romanos 1, Deus, também Paulo fala daquelas pessoas que não somente fazem certas coisas, mas aprovam aqueles que fazem o mal. Então esta aprovação precisa existir dentro de nós a favor do céu em nós. Então é necessário que este coração esteja pronto, preparado para Jesus, para ouvir o pastor. Por exemplo, nós lemos em Lucas 1, no versículo 17, que o pai de João Batista falando, ele dizia que João Batista iria à frente para transformar os corações dos filhos a favor dos pais, tornar-os obedientes, transformar os desobedientes em pessoas justas e sábias, cheias de sabedoria. E depois diz lá assim uma coisinha que muitas vezes passa despercebido, que ele diz assim, para fazer um povo preparado para o Senhor, para preparar um povo para o Senhor. É por isso que ele saiu a preparar o caminho para o Senhor Jesus. Porque ninguém chega ao Senhor Jesus, ninguém ouve o Senhor Jesus se não se passar por esta preparação. Os discípulos passaram 3 anos com o Senhor Jesus sendo preparados, mas depois também haverem sido preparados por João Batista. Eu sempre disse às pessoas, ninguém chega a Jesus sem passar por João Batista, confessando os seus pecados, limpando a sua vida, convertendo-se, dando o que não é seu, e se tiver a mais que distribua com os outros. Então ninguém chega ao Senhor Jesus sem passar por João Batista. E ninguém chega a Pentecostes sem passar pelo Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com os apóstolos. E ninguém chega ao céu se não passar por Pentecostes. Agora, em qual destas fases é que você está, é que você precisa saber agora. E precisa alcançar o resto que lhe falta. Sem dramas e sem ressentimentos porque não está onde deveria estar ou alguma coisa. Você precisa alcançar o próximo passo. Então, esta preparação precisa existir em nós. Nós precisamos ser transformados, preparados, prontificados, ter esta apetência, alcançar esta apetência para estarmos preparados a ouvir o Senhor e a distinguir a sua voz. A transparência, a transformação de coração, aprovando aquilo que é excelente, chegando a esse ponto, aprovando de forma sincera, não é de forma esforçada, forçando, não é? Tudo bem que se começar assim não é nada mal, mas não pode pensar que vai estar sempre aqui a ser forçado a gostar das coisas de Deus. Não estou a falar que é gostar dos cultos, estou a falar na vida prática lá na rua. Porque gostar dos cultos, qualquer pessoa, até as pessoas do mundo, bêbados, alcoólicos, eles chegam nos cultos e gostam de ouvir os hinos. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando daquilo que é excelente.
celestial você conseguir viver no seu emprego como se estivesse no céu. Viver as coisas do céu no seu emprego, no seu dia a dia, nas perseguições, nas tribulações. Você conseguir ser celestial e alcançar o céu dentro do seu coração. A outra coisa que nós devemos estar atenção também é o testemunho que Deus nos dá. O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós ouvimos a voz, mas dentro de nós, se nós tivermos mesmo a plenitude de Deus dentro de nós, se Deus tiver bem tomado posse do nosso coração, vai haver um testemunho dentro de nós de que esta voz vem de Deus. Nós não somente estamos aptos a ouvir a voz, mas estamos aptos também a confirmar que isso vem de Deus. Então, este testemunho dentro de nós precisa existir. É isso que Paulo fala em Romanos 8, salvo erro, que Deus testemunha dentro de nós que somos filhos de Deus, mas noutras ocasiões podemos ser que estamos a ouvi-lo, que as coisas vêm de Deus. É preciso haver este testemunho também. E este testemunho só vai existir, só vai estar lá se a pessoa estiver reconciliada com Deus, se estiver unida a Deus naquele momento que houver esta voz, porque o diabo vai se aproximar das pessoas nos momentos que elas não estão muito bem com Deus. Porque há uma ocasião para o engano enganar ainda mais o enganado. Então, se a pessoa não estiver reconciliada com Deus, se não estiver bem com Deus no momento que houve esta voz, ela, se for a voz de Deus, não vai ouvi-la como deve ser. Por isso é que o Senhor Jesus diz, vede como é que ouvis. Porque vai pensar que Deus está a se aproximar dela por causa da prosperidade dela, por causa da saúde, por causa disso, e não por causa da salvação dela. Por causa da comunhão que ela deve ter com Deus. Então, nós temos que saber que temos de estar em comunhão com Deus, além de termos um coração transformado. Porque este coração transformado não pode viver afastado ou perto de Deus. Tem que estar mesmo em Deus. Perto de Deus não é suficiente. Ela tem que estar em Deus, Deus nela. Este coração transformado precisa estar envolto com a vida abundante de Deus. Precisa ser real e não pode ser fictícia. Então, se isso acontecer, este testemunho vai estar lá, porque o coração transformado precisa desse testemunho quando ouve a voz de Deus. Porque o que vai valer é esse testemunho dentro dela. Então, esse testemunho vai existir se a pessoa tiver aquela comunhão com Deus na medida que lhe foi prometida. Não pode ter menos do que aquilo que Deus prometeu. Ela precisa alcançar esse descanso, essa vida de Deus. Então, a outra situação que nós devemos saber é que, para nós ouvirmos a voz de Deus agora, precisamos ter obedecido à voz de Deus anterior, quando Deus nos falou anteriormente. Porque se nós não obedecermos, não fomos obedientes, fiéis, 100% fiéis, se não cumprimos fielmente, se nós não atendemos àquela voz da maneira que o samaritano atendeu, né, que o Senhor Jesus disse-lhe, vai ter com os
sacerdotes, mas ele, em vez de ir ter com os sacerdotes, veio ter com o Senhor Jesus, que era o sumo sacerdote, no fundo, né, o nosso sumo sacerdote. Ele ouviu aquela voz. Se a pessoa não ouvir bem essa voz, é de esperar que Deus não lhe vai falar sobre outra coisa, ou uma segunda ou uma terceira vez, porque enquanto não for obedecido, aquilo que já passou, não creio, não acredito que Deus vai falar novamente. Nem que seja para o próximo passo, porque como é que vai haver um próximo passo se o anterior não foi dado? Não pode. Então, nós, para ouvirmos a voz de Deus agora a respeito de um certo assunto, temos que ter a certeza que não ficou nada para trás ao qual nós não obedecemos, ou alguma coisa à qual não fomos fiéis, completamente fiéis, inteiramente fiéis. Então, para Deus nos falar agora, o passado tem que estar em ordem em relação à voz de Deus, à obediência. É por isso que o Senhor Jesus também fala, diz, olha, volta lá atrás onde caíste e torna a fazer as primeiras obras. Então nós temos estas três coisas: um coração de acordo com Deus, uma comunhão sem a qual este coração não vive nem sobrevive, uma comunhão com Deus, precisa ter esta luz, esta vida, porque o coração puro, o coração transformado sem Deus não é nada, não pode fazer nada sem Ele, não tem capacidade para fazer nada sem Ele. E também temos que ter esta confirmação que o Espírito nos dá dentro de nós quando ouvimos a voz de Deus. E depois temos outra coisa que as pessoas nem sempre levam em atenção, nem sempre levam a sério, é que Deus só pode falar conosco proporcionalmente àquilo que eu tenho capacidade de, não só de ouvir, mas de fazer, de executar. É porque nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos crescer na graça, crescer em obras, crescer em disponibilidade de coração. Significa que o nosso coração precisa tornar-se grande. Pronto. E isto em relação à voz de Deus, porque haveria muita mais coisas que eu poderia falar sobre isto, mas tem outra coisa que eu só queria falar do inverso, da nossa voz para com Deus. Porque se é verdade que nós ouvimos Deus, é por Deus nos ouve também. Houve um homem de Deus, provavelmente um dos homens mais próximos de Deus que existiu na face da Terra, Andrew Murray, que ele viveu na África do Sul há cerca de 200 anos atrás, um pouco mais, 150, não, talvez uns 150 anos atrás. Ele dizia assim: eu ouço Deus proporcionalmente àquilo que Deus me ouve. Quer dizer que uma coisa está ligada com a outra. Se eu sei que Deus me ouve, eu também sei que eu ouço Deus. Se eu ouço Deus, eu sei que Ele está me ouvindo também. É proporcional. É na mesma medida. Nós não podemos pensar que nós ouvimos Deus, ou que Deus nos ouve mais do que aquilo que nós ouvimos de Deus. E é mentira. Então, se você quer saber o quanto, ou quantas das suas orações Deus ouve, veja quantas vezes você consegue discernir bem a voz de Deus. Porque é proporcional. Então,
na medida que você se torna ovelha, que tem a capacidade de ouvir e depois também ganha a capacidade de obedecer pelo poder da graça, você consegue mexer nas armas da luz, nas armas da graça com facilidade. Você consegue ouvir Deus a esse ponto, obviamente você pode ter a certeza que as suas orações são proporcionalmente ouvidas também lá no céu. Ou aqui na terra, Deus está perto de todos nós, não é? Mas em todo o caso, é por isso que nós lemos no Salmo 28, no versículo 2, ele fala lá, por exemplo, da voz da minha súplica. Ele não diz assim que Deus ouve a minha súplica, diz lá que ele ouve a voz da minha súplica. Então, as nossas súplicas precisam ter uma voz também. Precisam alcançar Deus. Não é? No versículo 6 também do Salmo 28, lemos a mesma coisa. Ele diz assim, louvado seja o Senhor porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. Por exemplo, em Deuteronômio 1, versículo 34, Moisés falando para os israelitas, ele disse assim, Deus ouviu a voz das vossas palavras. Então, essas nossas palavras precisam ter uma voz, não podem ser só palavras. Agora, você pode aí descobrir que voz é esta que nós precisamos ter. Nós precisamos alcançar Deus, não é com as nossas palavras, é com a voz por trás delas. Esta voz precisa ser audível lá nos céus, ou por Deus aqui pertinho. Agora, uma última questão que eu queria sublinhar, queria enfatizar, é assim. Quando eu estou lendo as Escrituras, estou lendo a Bíblia e consigo ver, discernir Deus falando comigo pessoalmente, não para eu pregar para os outros ou para eu ensinar aos outros, mas falando comigo a respeito de mim, para meu próprio benefício celestial, falando comigo. Não é como aquelas pessoas que vão estudar a Bíblia para pregar para os outros. Porque ninguém deve pregar para os outros, a não ser que Deus fale com ele também, propriamente. E ele só pode transmitir coisas que experimenta, as quais ele próprio vive, começou a viver. Porque a pessoa que explica, ensina aquilo que ele próprio não vive é uma pessoa condenada. Ele condena-se a ele próprio com as próprias palavras. É por isso que Paulo diz lá, para que eu não seja desqualificado ao pregar para os outros. Então, quando estou lendo as Escrituras e eu vejo Deus falando comigo, dizendo, ouvindo aquela voz, entendo aquelas Escrituras da maneira correta, da maneira celestial, de uma maneira verdadeira, porque isto precisa ser explicado. Eu lembro-me, antes de continuar aqui, vou só contar uma coisa. Eu lembro-me que eu já era estudante de teologia na África do Sul e só que tinha um vazio imenso. Eu conhecia a Bíblia de ponta a ponta, não digo cor e salteado, mas bem perto disso. Porque eu era uma pessoa que buscava saber as coisas, porque eu busquei mesmo. Mas eu lembro-me que eu queria encontrar o Senhor Jesus face a face, queria encontrar verdadeiramente da maneira que a Bíblia fala. Não é daquela maneira que os crentes andam aí, levanta a voz na igreja, encontrei o Senhor Jesus. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma farsa. É falsidade. E é induzir as pessoas em erro. Mas em todo o caso, eu lembro, quando eu encontrei o Senhor Jesus da maneira que
que a Bíblia fala, verdadeiramente, realmente. Muitos podem dizer que é da maneira que se encontra em Pentecostes. Eu não vou definir isso dessa maneira, mas pronto, não importa também. Vou-vos contar o que é que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu foi quando as Escrituras abriram-se para mim. A Bíblia abriu-se. E quando a Bíblia se abriu para mim, eu pensando a maneira como Deus me revelava, aquilo que Deus me revelava, eu cheguei a um ponto que tive que parar e disse assim, olha, tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi da Bíblia ou até o dia de hoje, vou ter que rever tudo. Vou ter que começar do nada, como se nunca tivesse conhecido a Bíblia. Porque a revelação das Escrituras começaram a fazer outro sentido. Não só aquele sentido de aprendizagem, mas começaram a mexer comigo. Então, eu acredito que eu ouço a voz de Deus no dia a dia, nas outras coisas fora, sobre isto, sobre aquilo, proporcionalmente àquilo que eu ouço de Deus quando abro as Escrituras. Quer dizer que, se Deus me fala um tanto, quando eu estou nas Escrituras, quando eu abro a Bíblia, quando eu estou com a Bíblia, se é Deus me falando mesmo, não é uma questão de estudo somente. Então, aquilo que eu vou ouvir de Deus no dia a dia, lá fora, no emprego, no aconselhamento, na lida do dia a dia, vai ser proporcional àquilo que eu consigo ouvir quando leio as Escrituras. Vai ser proporcional ao quanto eu ouço Deus quando Ele fala pelas Escrituras. Não podemos desligar uma coisa da outra também. Porque se eu não ouço Deus quando eu estou lendo as Escrituras, como é que eu vou pensar que eu ouvir Deus quando tenho um problema lá fora para resolver, ou quando tenho uma alegria para compartilhar, não pode ser. Então, eu ouço Deus proporcionalmente àquilo que eu ouço dele quando estou a ler as Escrituras. Pronto, eu só queria também, por último, fechando, concluindo, em vez de você estar a querer discernir vozes, esforce-se para se tornar ovelha, porque a ovelha ouve. Então o Senhor Jesus disse, a ovelha, aquele que é a ovelha ouve. Então muita gente perde o seu tempo, gasta as suas energias tentando ouvir e discernir vozes. E quando eles estão fazendo isso, estão negligenciando o facto, estão negligenciando a oportunidade de se tornarem ovelhas. Porque ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu me torno ovelha, ou eu tento aqui estar a discernir vozes. E não pode ser. A minha função nesta vida é tornar-me ovelha, é ser ovelha, é viver como ovelha. Porque a ovelha ouve. Quem não é ovelha não ouve. Não é capaz de ouvir, não tem a capacidade de ouvir. Então, e depois temos esta questão de que esta ovelha não pode só ser ovelha. Ela tem que ser uma ovelha que conhece o seu Deus, o seu Senhor intimamente. Não é só saber dele, não é só querer transformar o coração, mas este coração precisa ter uma intimidade, uma proximidade, precisa estar envolto, precisa estar envolvido, coberto, precisa estar dentro do fogo de Deus, com uma brasa. Que a brasa fora do fogo morre. É uma questão de tempo até morrer. Ela precisa estar lá no fogo de Deus, no fogo do Espírito Santo. Sendo assim, não vai ser difícil a pessoa ouvir somente a voz de Deus. Pronto.
E para isto tudo nós precisamos conhecer Deus da maneira que Ele é, não da maneira que nós o imaginamos. Nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. E sendo assim, não vai ser difícil nós discernirmos a voz dele, vermos como quando nos fala, ouvirmos quando nos fala e obedecermos sem temor quando nos fala. Então, eu disse que era preciso uma pessoa corajosa, mas se a pessoa vive com Deus, que coragem aí! Será que é preciso tanto assim para viver aquilo que Deus nos fala? Então, que Deus nos abençoe e eu espero que estas poucas coisinhas que eu falei sobre a voz de Deus, já havia muito mais para dizer, mas também não creio que seja assim tão necessário. Mas estas poucas coisas tenham sido uma bênção para quem me ouve e espero que alguém compartilhe com outras pessoas também que tenham vontade de saber disto e que a bênção de Deus também sublinhe e acompanhe estas palavras. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que a acompanhes e que vás sempre com ela, Senhor. Que ela traga o fruto devido e que nunca volte vazia, te pedimos em teu nome. Amém.